Tá bom, é uma longa história. Na verdade, o meu início na parte profissional foi na área de desenvolvimento de programas, também na área de artes. E eu era de São Paulo, vim para o Vale do Paraíba trabalhar em empresa bélica, com um treinamento bélico, enfim, uma série de atividades que não tinham a ver com arqueologia. Mas, a bem da verdade, todas as atividades que eu desenvolvi ao longo da vida, se eu for contar para vocês, vou ter que voltar aos meus 13 anos de idade, e aí vai ser muito tempo, mas elas foram voltadas, sobretudo, para a arqueologia. Isso foi uma paixão desde pequeno, desde 12 anos de idade, em função da leitura, e a arqueologia sempre me chamou muita atenção. Entretanto, ao longo, como a arqueologia no país, há tempos atrás, era uma área relativamente muito pouco valorizada e muito pouco conhecida, você precisava empenhar esforços e recursos econômicos para se dedicar. Isso me levou a partir para as mais diversas áreas profissionais que me possibilitassem a formação. Na ocasião, na década de 80, eu não tinha ainda graduação na área de arqueologia, então minha primeira graduação foi em História. Lecionei bom tempo também em História, inclusive no colégio de vocês, né, há um bom tempo. Mas tudo isso foi voltado para que eu pudesse partir mais tarde para especialização, para mestrado e doutorado na área de arqueologia, numa área que no Brasil era incipiente e para muito cheia de romantismo que fugia à realidade do país. Enfim, o ápice disso tudo, ou melhor, o ponto central pela qual toda a minha carreira e toda a minha vida se desenvolveu foi voltado para a arqueologia. Entretanto, todas as atividades anteriores na qual eu participei me deram subsídios para que eu pudesse aplicar na arqueologia, inclusive as artes propriamente dita, e sobretudo a cartografia e o aprendizagem com indústria bélica. Que a arqueologia, há alguns anos atrás, ela era centrada sobretudo na academia, ok? E mais tarde, já a partir do final dos anos 90, começa a ocorrer no país uma vertente da arqueologia chamada arqueologia de contrato, vinculada a empreendimentos. Eu não vou me ater a toda a questão legal, mas uma coisa é importante destacar, que um sítio arqueológico ele está inserido dentro da legislação que protege o meio ambiente. E todo grande empreendimento que possa causar impacto ao meio ambiente prescreve a necessidade de levantamentos arqueológicos. Isso, portanto, abre um outro caminho, uma outra vertente para a pesquisa arqueológica no país, que é o que se chama de arqueologia de contrato. Ou seja, antes de uma grande obra, tem que ser realizado o levantamento arqueológico. E quem paga isso não é o governo, não é a universidade, é o responsável pelo empreendimento. E quando eu falo paga, a arqueologia também é dividida em gabinete, campo e laboratório, e educação patrimonial, que é devolutiva para a comunidade. Então, esses empreendimentos são obrigados a custear tudo. Esse é um lado. Por outro lado, eu tenho a pesquisa acadêmica vinculada às universidades. E não querendo tecer críticas, mas a gente sabe que hoje no país as universidades estão com grande dificuldade financeira e é muito difícil, muitas vezes, ir recurso público para a pesquisa arqueológica. Só para vocês terem uma ideia, 95% das pesquisas arqueológicas hoje correspondem à arqueologia de contrato, 5% à academia, à instituição universitária. Isso é um grande problema para o país, ok? Então, quando você pergunta para mim qual que é a minha pesquisa em arqueologia no Vale do Paraíba, não é que fica complicado. Eu desenvolvi várias pesquisas no Vale do Paraíba e trabalho no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, com os mais diversos territórios, com as mais diversas paisagens e com os mais diversos sítios arqueológicos, desde sítios que datam há milênios, quanto a sítios arqueológicos que datam algumas dezenas de anos. Mas para a gente trabalhar dentro do recorte do Vale do Paraíba, os primeiros trabalhos que eu comecei a desenvolver no Vale do Paraíba datam de 93 ou 92, que estava vinculado com a arqueologia de contrato. Na época eu não era coordenador, eu participei como consultor durante a abertura da rodovia Carvalho Pinto. Antes de ser implantada, a gente começa a fazer um levantamento arqueológico e inúmeros sítios arqueológicos foram identificados, dentre os quais um sítio muito importante em Caçapava, de um grupo indígena que não era conhecido aqui, que é o Grupo Aratu, dos quais várias urnas funerárias foram recuperadas. Em 97,
a gente começa uma pesquisa arqueológica muito intensa naquilo que se chama, é uma outra questão técnica, arqueologia pública, ou seja, é o órgão público implantando políticas para proteger o patrimônio arqueológico local. Então, em Jacareí, depois em São José dos Campos, e, sobretudo, uma das pesquisas que eu desenvolvo há muito tempo ainda hoje é em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, isso já há mais ou menos 22 anos atrás, um sítio arqueológico gigantesco que era um entreposto de contrabando de escravos.